Ó, o Vasco vai encarar uma verdadeira maratona de jogos nessa reta final de temporada e o Rodrigo Cabelli, o Paquito, conta pra gente. O Vasco está vivendo uma verdadeira maratona para garantir a permanência na primeira divisão. Após o empate contra o Cruzeiro nesta quarta, o Cruz Maltino deixou Belo Horizonte e já partiu direto para Curitiba, onde encara o Atlético neste sábado na Liga Arena, às 7h30 da noite. Logo depois da partida, o time retorna para o Rio e se prepara no CT Moacir Barbosa para a partida contra o Corinthians, na próxima terça, em São Januário. Ao todo, serão 3 jogos em 7 dias, com 2 viagens. Es un campeonato difícil, es uno de los más difíciles que me ha tocado en este último periodo, en estos últimos años de competir. Y el público tiene que estar orgulloso del Vasco, porque seguimos compitiendo. Com menos tempo de treinamento, o foco de Ramon Dias e sua comissão serão atividades de recuperação da parte física dos atletas. Uma maratona que já começou e pode terminar com o Cruz Maltino ainda mais próximo de garantir a permanência na elite do futebol brasileiro. Isso é um problema pro Vasco, Lucas Pedrosa? Não, Fernanda Maia, eu não encaro dessa forma, não. O Vasco é um dos times, se não o time que mais descansa no Campeonato Brasileiro, até porque foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, teve uma data FIFA aí recentemente. Claro que não é o ideal você ter 3 jogos aí num período tão curto, mas o Vasco não pode reclamar disso por todo o tempo que ele teve durante a temporada. Fala Vascão, já vou dar play no vídeo de hoje, mas não se esqueça de nos ajudar curtindo e se inscrevendo no canal. Tamo junto e vamos pro vídeo. O Vasco segue na luta para se manter na Série A. Depois de empatar com o Cruzeiro em Belo Horizonte na quarta-feira, o Vasco tem mais uma partida fora de casa. Amanhã vai enfrentar o Atlético Paranaense em Curitiba. A 4 rodadas do fim do Brasileirão, o Vasco segue na luta para se manter na Série A. Está 3 pontos acima da zona de rebaixamento. E tem pela frente um adversário que sonha com vaga na Libertadores. Temos que ir partido por partido. Temos que ir partida por partida porque a tabela muda muito rapidamente. Você pode ter 2 derrotas e mudar a situação. Pode ganhar 2 partidas e sair definitivamente. Então temos que estar tranquilos, mas estamos conscientes que vamos lutar até o final. A preocupação é inevitável, mas o retrospecto recente do time ajuda a reforçar o otimismo da torcida para a reta final do Brasileirão. Dos últimos 5 jogos que disputou, o Vasco empatou 2 e venceu 3. Em 5 partidas conseguimos muitos pontos que colocaram a gente mais acima, batalhando com os outros times. Não está nada definido, mas sei que vamos batalhar com todos. Contra o Atlético Paranaense, o francês Paet, que substituiu o Rossi no segundo tempo do jogo de quarta, pode herdar a vaga no time titular, já que o Rossi foi expulso por reclamação quando já estava no banco de reservas e, por isso, vai cumprir suspensão amanhã. E aí hoje o Bahia enfrenta o Corinthians e São Paulo. Se vencer, joga o Cruzeiro para a zona de rebaixamento e deixa o Vasco como o primeiro fora, só pelo número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Dentro da área, uma cabeçada sozinho, se ele tivesse angulado melhor, era gol certo, e o Wesley perdendo essa oportunidade também. Mas ainda assim, mais pelas circunstâncias do jogo, foi uma oportunidade que o Vasco deixou passar, mais uma, né? É uma sina do Vasco, confronto direto. Da metade de baixo da tabela, da metade da tabela para baixo, o Vasco só ganhou de América e Coritiba. Só. E desses concorrentes, vamos pegar os concorrentes mais diretos ali, Bahia, Goiás, Santos e Cruzeiro. O Vasco perdeu no primeiro turno para todos, em casa, e no segundo não conseguiu devolver nenhuma dessas derrotas. Então, Pelo menos empatou com o Cruzeiro. Não, empatou com o Goiás também, empatou com o Bahia, mas ainda assim, luta contra o rebaixamento é um campeonato à parte. E nesse campeonato à parte, o Vasco deve demais. Evoluiu, sim, com Ramon Dias, uma evolução visível no segundo turno, ele até cita, quando assumiu tinha 9 pontos, ele hoje tem 41, praticamente mais do que dobrou o aproveitamento do Vasco, mas ainda assim o Vasco não fez sua parte, né, nesses duelos que definem a luta contra o rebaixamento. E isso pode custar caro. E 2 desses duelos eram numa altura, né, Brelerin, que era fundamental ganhar. O jogo com o Goiás e o de ontem. Fundamental para dar essa desgarrada. Ontem ficou esse gosto, essa impressão. Para quem viu o jogo, é aquela coisa, se o Vasco acredita um pouco mais, podia ter ganho esse jogo.
O primeiro tempo, além de não acreditar, recuou demais. E aí já vai para o intervalo perdendo. Ou o Cruzeiro empurrou? Ou as duas coisas juntas? Eu acho que antes o Vasco recuou. Né? Porque são dois times meio inimigos do gol, né? A gente percebeu aí esses dois lances aí. Não se perde para quem está nessa situação. Aí acorda no segundo tempo, tem até uma possibilidade de ter vencido o jogo, né? E isso acaba não acontecendo. Então, para o vascaíno ficou aquele gosto do tá bom, mas podia ter sido melhor. E para o Cruzeiro, mais uma vez, essa sina. Gol do Cruzeiro é um parto, né? Gol do Cruzeiro é um parto. Para sair gol do Cruzeiro, ontem o primeiro um golaço. O Rossi ajudou também um pouquinho. O segundo num pênalti do Rossi, na contramão, com a mão e na contramão. Tá indo na contramão ali, pelo amor de Deus, não se faz um lance daquele, né? O Rossi estava meio fora do eixo ontem. Foi substituído e ainda expulso no banco. Conseguiu, hein? Conseguiu. Que noite infeliz do Rossi, hein? Estava fora do ar. E já teve bons jogos no Vasco nessa temporada, mas ontem... Teimoso da Vila, que tinha muito interesse nesse jogo, tinha colocado num certo grupo de WhatsApp, cuidado com o Rossi vai afundar. Dito e feito. Teimoso da Vila estava zicando o Vasco, é? Estava zicando, não, é análise, né? Como ele costuma dizer. Análise. Secando, desculpe. Tinha interesse direto. Muita gente tinha interesse direto ontem. Eugênio, quem perdeu mais? O que você achou do jogo? Acho que os dois perderam, os dois precisavam vencer. Acho que tanto para Vasco quanto para Cruzeiro, o tipo do jogo é o seguinte: esse a gente tem que ganhar. Porque o que vem pela frente é mais difícil. Você está enfrentando um time ali, e a tabela comprova isso, do seu nível. Tanto o Vasco quanto o Cruzeiro, né? São times que estão na mesma batida, né? no mesmo lugar da tabela. E ambos vão enfrentar adversários mais difíceis daqui em diante. O Cruzeiro vai decidir o Campeonato Brasileiro. O Vasco também tem adversários que estão nessa faixa lá de cima da tabela. Então era fundamental que, para qualquer um deles, né, seja Vasco ou Cruzeiro, que houvesse a vitória no jogo de ontem. Acho que o Cruzeiro buscou mais essa vitória. O Vasco demorou. O Vasco só foi decidir jogar mesmo a partir ali dos 10 para 15 minutos do segundo tempo, quando o Ramon Dias faz as substituições. Ele coloca em campo o Payet, coloca em campo o Jair e vai para cima. Ele coloca em campo o Payet, Jair, que entraram ao mesmo tempo, e Marlon Gomes. Depois ele coloca o Sebastião Ferreira, outro atacante. E aí se lança. Vai para o jogo. O Sebastião nem jogou mal, mas que essa oportunidade... Deu uma assistência, né? Não podia. Deu assistência. Deu uma assistência. Já ajudou. E o Vasco teve perto, né, fez outros gols corretamente anulados deles. Mas acho que demorou muito para despertar para o jogo. Ele gastou o primeiro tempo e outro dia, no jogo com o Goiás, inclusive, citado aqui pelo professor. A gente viu o Ramon Dias depois do jogo falando: não, a gente veio para cá para matar o primeiro tempo e jogar o segundo. Gente, o jogo tem 90 minutos, não dá para matar um tempo do jogo. Vou jogar só a partir dos 15 do segundo. Aí não deu tempo de virar. E nessas oportunidades que o Vasco teve de vencer confronto direto, jogo de 6 pontos, ele saiu à frente em 3. Saiu à frente contra o Goiás, saiu à frente contra o Bahia e novamente saiu à frente contra o Cruzeiro e cedeu o empate. Virada contra o Cruzeiro, né? Você está focando muito... Já virou e depois o Vasco fez o Você está focando muito só, entre aspas, nos jogos que o Vasco teve contra os times lá de baixo da tabela. Tudo bem, eu entendo. Só que os 3 pontos que você consegue ou perde contra o Bahia ou contra o Curitiba são os mesmos 3 pontos contra o Botafogo, que está lá em cima, contra o Palmeiras. O Vasco, por exemplo, ele tem 41 pontos, está na frente do Bahia, está na frente do Goiás, tem a mesma pontuação do Cruzeiro e uma vitória mais que o Cruzeiro. Quando você ganha desse adversário direto, você tira dele ponto também. Mas você pode se livrar ganhando dos times em cima. Esse é o calcanhar ontem, do Vasco. Tanto o Vasco quanto o Cruzeiro. É um confronto direto. Se um deles tivesse vencido, o outro não teria um ponto a mais. Além de você ter mais 2, o outro não teria um ponto. Então, seria um alívio. Abriria 3 pontos. O Cruzeiro do Vasco e o Vasco do Cruzeiro. Eu concordo e entendo. Agora estão embolados ali. Só que ele tem os mesmos 41 pontos. E o Bahia pode vencer Quem tem mais chance de se livrar? Se tem a mesma pontuação os dois, o Vasco tem uma vitória a mais. Óbvio que temos que analisar a força, a qualidade de cada um dos dois times e os adversários que vêm pela frente. Quem tem mais chance de se livrar? A tabela dos dois é difícil.
complicada. O Cruzeiro tem Palmeiras e Botafogo pela frente. O Vasco vai enfrentar nas 2 últimas rodadas Grêmio e Bragantino, que dependendo do desenrolar do campeonato, podem estar lutando pelo título. Se não estiverem lutando pelo título, estarão lutando por vaga direta na Libertadores. Exato, são adversários mais qualificados. Pensando em qualidade técnica, para mim o Vasco tem mais recurso nessa reta final. E aí, até falando em recurso, não dá para o Payet ser reserva mais. O Payet precisa ser titular e esse é o momento. Entrega a camisa pro cara. Você acha nem que é melhor ele começar jogando, nem que ele saia no intervalo ou com 10 do segundo tempo? É melhor começar com ele. Agora, eu até entendo o processo de recondicionamento físico, adaptação ao futebol brasileiro. Agora é o momento de colocar os feras. E o Payet é um desses caras. O Payet foi a grande contratação do Vasco.